Boa noite, pessoal. Tudo bom Boa com noite. vocês? Noches. Bom dia, boa tarde. Para quem vai visualizar esse vídeo, que vai ser upado em breve no YouTube, iremos fazer alguma atualização no vídeo, mas enfim, vamos lá. Esse vídeo tem um propósito de apresentar nosso projeto da A3, Estruturas Matemáticas, com o professor Anderson Domingues, nosso professor que idealizou esse projeto. E, assim, esse projeto vai envolver a criação do podcast relacionado ao C, que o professor vai estar explicando em aula. A gente escolheu a gente escolheu a UC de funções matemáticas e a gente quer falar um pouco, né? Cada um dos nossos colegas ele tem a proposta de explicar um tópico, porque as funções matemáticas elas hoje estão presentes em quase tudo, na astronomia, na física, na aeronáutica, está disponível na tecnologia, na criação de diversas coisas e para resolver diversos problemas, na engenharia, na arquitetura. Então, aqui o nosso objetivo é tentar falar um pouco sobre cada um desses tópicos, porque na verdade são diversos e vários, mas introduzir os mais utilizados no dia a dia com maior facilidade, para que quem vem acompanhar nosso vídeo tenha um entendimento mais facilitado e simplificado sobre o assunto. O meu tema é funções matemáticas usadas na meteorologia. Eu gostaria de compartilhar minha tela para poder falar um pouco sobre as funções matemáticas na meteorologia. Gostaria de explicar também um pouco sobre as leis, né? Gostaria de começar sobre as leis. Aí, os meus tópicos abordados serão leis presentes na meteorologia, as funções matemáticas, as funções básicas de estatística e probabilidade e as equações na meteorologia. Quero falar um pouco sobre as leis. Essas leis, elas estão presentes na matemática, porém, elas são bastante utilizadas na física. Muitas pessoas devem se perguntar como tudo isso começou. Tudo isso começou com a discussão a respeito de como deveria se prever o clima e o tempo, tanto na questão de evitar catástrofes, acidentes, como também para um planejamento para a questão da subsistência, que é no caso a agricultura, e a questão dos incidentes é para evitar algumas tragédias, como os enchentes, alagamentos, inundações, e também para poder fazer com que o ser humano ele possa prever, né, tragédias como eu expliquei, questão de tufões, tsunamis, vendavais. Então é muito importante. A primeira lei que eu gostaria de abordar é a lei de Wien. Desculpa a pronúncia, mas eu creio que seja Wien. Wien. Ela, ela é bastante utilizada para caracterizar a questão da radiação emitida pelos corpos celestes, no caso Sol e outros planetas. A Terra e o Sol, mais precisamente, porque o Sol é o nosso corpo celeste presente que emite uma radiação. E a Terra é o lugar onde essa radiação ela incide diretamente. Então, essa lei, ela faz uma medição, uma análise baseada em funções matemáticas, que de antemão não se utilizava essas funções. Era feito com relógios solares, e muitas das vezes atribuíam alguns eventos com catástrofes climáticas a deuses, a divindades da época. Aí, a partir da evolução da matemática, da física e da astronomia, as funções matemáticas elas foram introduzidas. A lei de Wien é bastante interessante porque ela faz aferições da radiação com base nas suas emissões e através dessas funções se obtém os cálculos, que são os resultados. A outra lei bastante interessante, que parece um pouco a lei de Wien, é a lei de Planck.
ela descreve o espectro, né? Aonde o alcance da emissão de radiação solar em questão da temperatura. Só que ela é bastante curiosa, porque além de ela fazer essa medição, ela verifica a questão da pressão e os vapores e a emissão de CO2. Ela se difere um pouco para essa questão. E a partir daí se percebe a questão de quanto se polui, quanto se lança na atmosfera o CO2, e com base nessas aferições, utiliza-se as funções matemáticas para poder estar vendo a questão da poluição e da questão da camada de ozônio. Ela é bastante interessante. E outro fato curioso é a lei da termodinâmica, que é, ela fala um pouco sobre a questão da distribuição de energia dentro de um sistema. Usa-se bastante os sistemas fechados para fazer medições e aferições de temperatura, sobre a questão do sistema. Um corpo ele é aquecido, determinada fonte de energia, e esse aquecimento ele é medido através de funções matemáticas, bastante utilizado na questão de física e também na questão de química, sobre os corpos em aquecimento. Eu quero também contribuir um pouco com a questão do assunto e falar um pouco sobre as funções básicas de estatística e probabilidade. Elas são bastante importantes, pois elas fazem cálculos em questão da quantidade pluviométrica, quantidade de chuva em determinados meses e anos. É retirada uma média de determinado período, e a partir dessa média se faz um cálculo, que é a função matemática. Ela vai ver a questão da probabilidade de determinado mês ter um valor maior, um acúmulo maior de chuvas ou maiores precipitações, ou em determinado mês tem uma menor precipitação. Aí se faz o cálculo através da média, e aí se tem um resultado final sobre aquele local, para ver a questão de quanto se chove, quanto se não chove. E depois disso é retirada a mediana, que é uma média geral. É bastante interessante e eu gostei bastante de saber desse assunto, porque ajuda a saber determinado lugar onde há estiagem, né? Para poder os municípios, assim, intervir, favorecer com o socorro e poder ajudar. Outro fato bastante interessante sobre as equações. As equações eu posso destacar um pouco sobre a equação de modelagem numérica do tempo. E ela analisa os dados meteorológicos. Ela é mais um pouco para os dias atuais e modernos, pois ela usa estações meteorológicas para fazer essa medição e essa análise de tempo. E ela também utiliza dados em grande quantidade. Digamos, se determinada região, região Nordeste, região Centro-Sul, ela tem um déficit, digamos, de incidência solar. Aí, se digamos que algum agricultor, alguém queira, tipo, cultivar um determinado plantio de alguma planta, algo do tipo, ele vai fazer o quê? Ele vai acompanhar junto com os órgãos, né? Tipo Embrapa, ou órgãos específicos para, através dessas medições climáticas, utilizar as equações para poder verificar a incidência de chuva naquele determinado solo, se aquele local ele tem muita variação da temperatura, questão da mudança no ano, nos meses, os triênios, se é sazonal, se é semestral, e aí vai variando. Outra questão bastante interessante que as equações matemáticas abrange as funções dos dados meteorológicos é também sobre a questão de desastres climáticos, porque através das equações, com os dados, né, de grande quantidade, porque os satélites eles captam grandes volumes de dados. Aí é impossível se ter uma referência, uma base, se não fizesse equações matemáticas para revelar os resultados. Porque digamos que há 2.000 anos atrás uma determinada geleira, ela estava constituída em determinado local. Com base nas captações dos satélites e grandes volumes de dados das centrais, se é feito um cálculo através das equações e se verifica a medida do tempo sobre a questão do aquecimento, sobre a questão de determinado local, o nível do mar naquele determinado local. Então, ela favorece bastante e ajuda com que o ser humano ele possa prever questões também de tsunamis, tufões, furacões, inundações através dessa captação de dados
e junto com as fórmulas matemáticas provenientes das equações. Então, eu achei bastante interessante esse assunto e gostei bastante, porque, tipo, eu não sabia que existia tantas funções matemáticas dentro da meteorologia. Eu achava que só era o calendário, a questão dos ventos, as estações, mas eu verifiquei que tem muita coisa envolvida. E eu gostaria de passar a bola para um próximo colega meu para desenvolver um pouco mais sobre funções matemáticas, pois elas estão presentes em todo o nosso cotidiano, em toda a nossa vida, durante o nosso dia a dia. Quem de vocês vai? Ô, Michel. Tá compartilhando a tela aí? Está carregando sua tela. Compartilhou? Já apareceu aqui. Bom, vou falar um pouco sobre as funções na área da economia. É, as funções, no dia a dia de hoje, a gente utiliza direto, que nem o Rodrigo falou aí, previsão de tempo, né? Comentou sobre previsão de tempo. Eu vou falar na parte da economia que a gente usa que nem veio. No abastecimento do seu veículo, da sua moto. Você vai lá, coloca 10, 20, a máquina conta automaticamente o valor que você quer. Mas lá na máquina também está marcando a quantidade de litros. Mas se você quiser fazer uma conta antes, você pode fazer uma conta. Tem pessoas que procuram o custo mais barato. Aí você faz a conta com o valor do litro, quanto litro você quer colocar. Tipo esses exemplos que eu coloquei aí. Você vai pegar a quantidade de litros que você quer, multiplicar pelo preço do valor que está custando aquele posto. Depois que você abasteceu o seu veículo, por exemplo, aí você passou muito. Aí você é, foi convidado por uma amiga sua, uma vizinha, para ir em uma cidade vizinha e tem uma determinada distância. Você, como exemplo aí mostrado, você tem uma distância de 5 km de uma cidade vizinha para outra distância. E aí você vai numa velocidade constante de 50 km. Vamos estar no exemplo aí. Eu botei o exemplo só para vocês ficarem observando. Aí, tipo, você vai pegar essa distância e vai variar com essa velocidade. Se a estrada for ruim, você vai devagar. Aí você pode fazer um cálculo médio, quanto tempo você vai gastar para chegar no seu determinado local. Depende da sua velocidade. Assim como a gasolina, que depende do tanto de gasolina que você vai colocar no seu veículo, a distância depende da sua velocidade e de algum imprevisto que pode acontecer. Chegando na cidade, chegando na cidade, essa mesma mulher, e foi mais você, pediu para você fazer uma compra para ela no mercado e ela deu R$ 50, por exemplo. Você chega no mercado, faz a compra. Você sabe que no caixa o sistema já dá tudo pronto, que nem a gasolina. Tudo pronto. Para você dar lá o valor certinho de cada item. Você consegue ver também lá, junto com a moça. Mas você pode fazer um cálculo básico antes ali, comprando as coisas pelos itens. Que é o custo total, como está a fórmula aí. O custo total é igual à quantidade de cada produto vezes o preço do produto que está na prateleira. Tipo, o biscoito aí, 2,50. Aí você pode ter uma base antes de como passar no caixa, que é o sistema pronto já, né? Não posto de gasolina, que eu falei. Passando para frente, aí o gerente desse mercado viu que você comprou o biscoito de 2,50. Aí ele viu que era a última unidade, que é a 5 mil unidades. Foi 5 mil unidades encomendadas para esse mercado. O gerente viu e foi mais o dono fazer o cálculo para ver a receita total dessa unidade, desse produto que foi encomendado para o mercado. Fez a conta, o cálculo lá, 5 mil, duas vezes o preço do produto, ou 2,50, que é o preço do biscoito, vezes a quantidade que ele foi encomendado. O mercado encomendou. Aí deu esse valor aí, vocês estão vendo. É a receita total. Passando para frente, aí o dono viu que a receita total deu um lucro bom da venda desse produto, foi fazer o custo desse produto. O custo desse produto foi a encomenda dele, 5 mil, biscoito que foi encomendado, igual. Aí teve um custo de R$ 1.000, um custo fixo. Não sei se for do transporte que ele pode ter pagado, mais um custo variável, que pode ter sido tipo, no meio do caminho, imprevisto, aconteceu, de 600.
vezes, aí tem empresa que pode produzir as unidades, tem empresa que não pode, que não produz nada. Tipo, essa empresa não produz nada, vezes zero, produzindo uma unidade. Quer dizer que não teve gasto de produção, só o transporte e para trazer para o mercado. E o custo foi de 1.600 custo por mês. Também, continuando, o dono pediu para fazer o cálculo do lucro desse produto. Esse produto, 5.000 unidades de biscoito, por exemplo, igual o valor da receita total que foi feito do lucro dele, menos o seu gasto que teve para trazer o produto. Esse foi o lucro do produto, o lucro que ficou para o dono. Esse foi o lucro de 10.900. E não é só ni posto de gasolina, não é só ni comprimento de sandália, de sapato, você pode fazer a medição, também pode ser usado na economia, nem empréstimo de banco, nem juros, taxa de juros, que é acostumado aí os aposentados fazer, a gente vê na notícia, né? Aí, por exemplo, aí, juros simples. Você vai pegar o juros simples, é igual ao valor que vai ser emprestado pelo banco para você, vezes a taxa de juros, que aí, como o exemplo está aí, é 0,3, né? E multiplica pela quantidade de tempo. E aí foi 2, que é 2 meses. 2 meses. Cada vez mais demorado, pode ser elevado os juros. Isso aí é um juro simples. Vai ser multiplicado pela quantidade de meses. Tendo também o juro simples, também tem o composto, que é o mesmo montante de valor que vai ser emprestado, só que ele vai multiplicar pelos juros dos juros, né? Multiplicar ali o valor 2 vezes ali, 1,3, esse 1,3. Quer dizer que isso, o juro composto tem mais juros do que o juro simples. Quer dizer, cada vez mais período de tempo, os juros vão aumentar mais ainda. E aí deu um juro de 121,8. Na parte da economia, isso aí só foi só alguns exemplos para você ver que pode ser usado na economia de banco, de abastecimento, de compra de mercadoria. No dia a dia você vai utilizando e você nem percebe que está utilizando. Isso aí é exemplos para você ver que você utiliza e não sabe. Tem mais exemplos, mas eu só coloquei esse. Eu vou passar minha fala para outro colega que vai explicar outra parte da discussão de matemática. Obrigado. Eu vou compartilhar, viu, minha tela. Ok, Lucas, valeu. Pode compartilhar, viu? Vocês estão vendo? Perfeito, tá perfeito aí. Eu vou falar um pouco das funções matemáticas na engenharia. Quando a gente pensa em engenharia, a gente já relaciona ela à matemática, por, por ser uma das funções fundamentais que a engenharia precisa para fazer um bom serviço, um bom processo, um bom projeto. Na engenharia, o engenheiro é um bom gestor e ele faz acontecer um projeto. E para esse projeto ter um alcance e um bom processo e seja efetivo e bem posto, ele precisa de um cálculo e de um processo bem explícito, bem feito. Eu trouxe aqui algumas funções, algumas aplicações de algumas funções matemáticas muito usadas na engenharia, mas essas funções são só algumas porque existem inúmeras. A engenharia ela tem essa desde do princípio das primeiras comunidades que tinham os engenheiros que faziam casas, que projetavam, sempre teve esse casamento, vamos dizer assim, com a matemática. Então, eu trouxe só alguns exemplos de aplicações da matemática na engenharia. Seja ela engenharia civil, seja ela engenharia da computação, engenharia elétrica, todos os ramos da engenharia. Aí eu vou falar algumas aplicações, que é o modelando sistemas físicos, análise de sinais e sistemas, otimização, resolução de equações diferenciais, análise numérica,
probabilidade e estatística, representação gráfica e no final alguns exemplos. Bem simples para só complementar minha fala. Modelando sistemas físicos. Uma das primeiras etapas desse processo é o movimento de um projétil. A evolução da humanidade, com o avanço da tecnologia, com o enfrentamento de muitas, muitas adversidades, como guerras, como necessidades de fazer algo, a engenharia tem a parte sua de projéteis, que é não só de armas, mas sim de analisar, de calcular e de projetar como um projeto de um canto a outro consegue chegar de um determinado ponto a outro, de um tempo, de uma dimensão, de uma força, de uma densidade. Esse é um dos primeiros. O segundo já chega agora na nossa era, do século XXI, dos nossos séculos, porque já relaciona os circuitos elétricos com um simples resistor. Aqui tem um exemplozinho simples de um resistor normal, mas hoje tem os SMDs, que são os resistores mais avançados para notebooks, celulares, tablets, com dimensões menores e melhores para ter um processo de análise. Então, esses circuitos elétricos são muito importantes na engenharia, como resistores, como está vendo aí, diodos, capacitores, baterias, essa soma de circuitos conseguem fazer hoje em dia um processo de resistência menor. E a terceira deformação de uma mola, que é uma das leis dessas quatro, que é uma das leis da física, que também entram junto com a matemática e a engenharia. Que é de uma mola para outra, a gente pega e tem uma deformação. E tem resfriamento de um corpo, essa aqui já é a lei de Newton, do resfriamento, que pega um objeto, ele está numa temperatura, se ele for deixado num espaço com outra, ele ao longo do tempo, aqui não dá para ver porque o gráfico está um pouco pequeno, mas pela curva você já dá para ver, já imaginar que ao longo do tempo ele já vai resfriando. E essa daí é uma das dessas leis. Aí eu vou passar agora para a próxima. Essa daí tem mais complementos, só que assim, não dá para falar todo nesse vídeo. Eu vou deixar vocês curiosos, mas no decorrer das coisas, os nossos colegas vão falar mais e mais. No segundo, tem análise de sinais e sistemas, que é uma das coisas mais usadas hoje em dia, principalmente com Wi-Fi, Bluetooth, que usa muito em celulares modernos, e em questão de sinais dos sinais senoidais. Aqui você dá para ver a curva. E aqui tem uma onda quadrada nos sistemas, ó. Uma onda quadrada. Aqui tem um plano cartesiano com uma onda curva. E técnicas de análise. Aí nas técnicas de análise, eles colocam um conversor na onda da frequência e fazem com que ela mude para ela ter outra capacidade e fazer uma análise mais precisa para aquilo que a engenharia cobra de fazer uma ferramenta, fazer um novo tipo de sistema, seja ele Wi-Fi, Bluetooth, seja ele aéreo. Na terceira tem outra otimização. Aqui tem um plano que mostra muito bem como é essa otimização, bem feita. Ele coloca num plano, no plano B, o que o plano A faz na determinada. Aqui tem o plano cartesiano, tem uma onda senoide, a senoidal, cortando o positivo e o negativo. E nessa parte aqui a gente já vê em 3D como essa otimização é feita, fazendo assim uma agilização melhor do tempo, dos processos. E quarto, equações diferenciais. Nas equações diferenciais, a gente tem inúmeras equações.
que elas são usadas tanto na química, como na física, como eu já citei, na biologia, eh, estudos magnéticos, eletromagnéticos, com eletroímãs, com vários e vários compostos que são desses estudos da engenharia. Aí no quinto tem a análise numérica, que aqui nessa foto você já dá para ver que desde o início já tinha um esboço dos primeiros, né? Que não usavam números, mas usavam já uma medida de contagem, de numeração. E já era uma forma de contagem de processos. A 6 é a probabilidade estatística, que o Rodrigo já falou no começo. Tem a probabilidade estatística, muito usada na engenharia, principalmente na civil, com construções, para ver as divergências da natureza, se essas questões aí, se realmente vai aguentar essa estrutura, colunas e representação gráfica. Aqui é um exemplo de representação gráfica. É, aqui dá para ver que a área desmatada em quilômetros é essa partezinha de 5.000 a 30.000 e o ano de 2003 a 2008. Aí é aqui um exemplo de vários outros maneiras de gráfico que são usadas, que aqui dá para ver até a oscilação. Em 2003 teve 25.000, 2004 quase 30, aí já teve uma queda. 2005, 20.000, 2006, já, aí 2008 já deu uma subidinha. É, exemplos de tipos de funções usadas em engenharia: funções polinomiais, funções exponenciais, logaritmas e funções trigonometriais e funções especiais. São as funções que muito usada na questão dos gráficos para fazer uma análise mais assim de mandar uma sonda para uma sonda à Lua, um exemplo. Aí tem que fazer o cálculo certinho para ver se está batendo quando chega lá. Se não ser essa área, que é a engenharia aeroespacial, não bater a matemática não for exata, corre um grande risco de ser fatal, né? Morrer alguém. Então tem que ser uma coisa que é bem cuidada. Aqui são as fontes usadas e eu vou passar para um próximo colega meu. Muito obrigado a todos. Eu fiz o máximo para resumir, porque é muito assunto, e agradeço a todos vocês. Valeu, Vou Lucas. vou abrir aqui a minha tela. Tá aparecendo aí? Tá Tá carregando. carregando, está. Apareceu? Ainda não. Você descompartilhou. Tem 10 minutos de tempo de reunião, né? Restante. 7 minutos. Dá para fazer uma edição no vídeo. Fique tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou .
boa noite. Irei falar sobre matemática na medicina e suas funções. A matemática está em muitos aspectos na medicina, né, no nosso dia a dia, cotidiana, e talvez o mais interessante seja como ela ajuda a salvar vidas, e melhorar tratamentos de forma imperceptível. Uma das funções, né, é a dosagem personalizada. A matemática ela é usada para calcular dosagem de medicamentos de acordo com o peso, a idade, assim, e o estado da saúde de cada paciente. Isso pode evitar efeitos colaterais ou até mesmo um risco de subdosagem, né? E outra função também é sobre imagens médicas e diagnósticos, né? Que é no caso de tomografias, é, ressonância magnética, ultrassons, e que envolve algoritmos complexos na matemática, né? E para formar e aprimorar a imagem do corpo, que a matemática, ela também permite, né? Interpretar essas imagens, ajudando os médicos para identificar doenças, né? Isso é o que causa planejamento de cirurgias também, né? Outra função na matemática na medicina é a modelagem de doenças. Modelos que matemáticos conseguem simular a propagação de doenças e o impacto de tratamentos, né? Durante a pandemia do Covid-19, né, o que a gente passou, por exemplo, modelos matemáticos foram cruciais, por exemplo, para prever cenários e ajudar, né, tomada de decisões de saúde pública. Para chegar na vacina, eles precisaram fazer, né, cálculos para chegar numa dosagem para criar a vacina contra o Covid-19, né? Outra função também na questão da matemática na medicina é a estatísticas e ensaios clínicos, né? Para determinar a eficácia em um novo medicamento, testes são conduzidos com rigor e tal, matemática e a estatísticas, análise de dados, tipo, de milhares de pacientes, né, para analisar aqueles dados, para avaliar a um tratamento se realmente pode funcionar ou não, se não pode, não corre risco, né? Outra função também na matemática na medicina é a previsão de epidemias, né, e controle da saúde pública, que os epidemiologistas, eles usam modelos matemáticos para entender e prever surtos, né, de doenças, auxiliando na implementação de estratégias de controle e de mitigação. Outro exemplo também seria equipamentos biomédicos, né, que são aqueles marca-passo, máquinas de hemodiálise, ventiladores, que esses equipamentos, né, esses dispositivos, ele depende de algoritmos matemáticos para manter o parâmetros, né, vitais, né, e garantir um funcionamento correto durante o tratamento, né? Na questão também da gestão hospitalar, né? A matemática ela contribui para a otimização de recursos, planejamentos de estoques de medicamentos, de organização de agendas, por exemplo, para melhorar o andamento, né? De reduzir o tempo que o paciente, para não ficar naquela espera, né? E a matemática também, ela é fundamental para tomar a medicina mais precisa e eficaz,
e essencial, influenciando diariamente a quantidades, né, de cuidados na saúde e na rotina médica. E também a matemática e a medicina, elas juntas, né, elas transformam ciência em um recurso de precisão e eficácia no cuidado com a saúde, né? Como a gente viu com os meus colegas, né? Que a matemática hoje, ela faz parte no nosso cotidiano, né? Em relação a tudo, na nossa vida, em relação à medicina, na meteorologia, como os meninos aí falaram. Então, é isso. Boa noite. Bora lá, Gustavo. Fechar com chave de Parabéns, ouro. Steph. Valeu, Vamos lá. Stephanie. Show de bola. Tá. Minha voz, eu também, cara. Eu escrevi ali no WhatsApp. Tá. Boa noite. Como os meus colegas mencionaram, matemática está em todo lugar, em, to, em todo canto, seja na previsão do tempo, na engenharia, no prédio construído pelo prédio que tu vê por aí, e nos cálculos financeiros, no, no médico que vai. Com, como por exemplo, um do que os meus colegas mencionou, como, como é feita a previsão do tempo. A previsão do tempo não é feita anteriormente era mesmo feito com um cara pegando papel e fazendo os cálculos. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, tu tem computadores completamente muito avançados, o bastante para fazer todas essas previsões que tu não conseguia fazer antigamente. E esses mesmos computadores, esses mesmos computadores são também usados para produzir uma quantidade infinita de produtos. Como, por exemplo, eu posso citar aqui o pneu. O pneu, antes de ir pro processo de, de fabricação, processo de fabricação em si, ele é feito no computador, que eu compartilhei a imagem, como tu pode ver, tu consegue ver as camadas do pneu. Antes do pneu em si ir para a feira de montação, como tu consegue ver por aqui, isso é em inglês, por quê? Interessante. Tá reproduzindo, tá sendo sonado. Presta atenção? Tá sem som. Puta, só tá compartilhando a tela. Tá. Tá, como tu consegue ver nesse.
nessa imagem, vê, antes do pneu ir para ele é feito no, ele é projetado no computador. Por que isso é feito? Por que isso é feito? Para assim a montadora ele consegue antes de gastar o dinheiro fazendo o pneu em si, ele gasta o dinheiro ele gasta o dinheiro projetando o pneu no computador. Entende? Planejando, né? Hum? Ele planeja primeiro, né? Sim, exatamente. Ele planeja primeiro, faz todos os cálculos, o computador faz todos os cálculos para quem está tá fazendo esse projeto, projeto. Aí depois o projeto ele vai para montagem. E a própria montagem também é feita, é usada computador. A tecnologia também é feita na montadora. Vou pegar um outro exemplo aqui. Vai, computador. Vai, computador. Mais para frente. Aí, e, e como vocês estão vendo, como por exemplo, um piloto de Fórmula 1, antes de ir para a corrida, ele é, ele é primeiro testado em simuladores. Dois, bom, como vocês puderam ver no vídeo, tinha uma legenda ali no vídeo. Antes mesmo do piloto de Fórmula 1 ir mesmo para a corrida, primeiro ele é testado em um simulador, um simulador que pega os exemplos, os cálculos feitos na vida real, aplicam nesse meu simulador, ou para que assim ele prepare o, o piloto para qualquer tipo de evento que possa acontecer durante a corrida.
E o, caso ele sofra, ele, o piloto sofra um acidente, o cirurgião que vai tratá-lo, antes de ir para a operação, que como, que como tu pode ver que um exemplo, um cirurgião está usando um óculos de realidade virtual para fazer uma cirurgia de joelho. Antes de ele ir para a cirurgia, faz um teste em realidade virtual para ele aprender a como faz essa operação. Antes de fazer a operação em si. Aí tu vai, aí tu vai perguntar, tá, como isso altera, como um supercomputador que prevê o tempo, um simulador de Fórmula 1 e um simulador que treina o cirurgião a treina o cirurgião, altera a vida. Como isso aplica na matemática? Tudo. Pois como computador, pois como o computador é uma máquina uma máquina poderosa a ponto de realizar cálculos tão poderosos que tu não precisa se preocupar com cálculo, pois o computador está fazendo isso para ti. Ele consegue fazer o cálculo do pneu, da fórmula do pneu, da fórmula da estrutura óssea do ser humano para treinar o cirurgião, do teste de aerodinâmica do carro de Fórmula 1 para testar o piloto. Tá aí. E um, eu posso até te dar um outro exemplo mais prático para ti. E com um programa que tu consegue fazer os cálculos, consegue fazer a fórmula para ti. O que eu estou mostrando agora é o GeoGebra. O GeoGebra é uma ferramenta que, me- que me concede de habilidade de, por exemplo, saber o raio do círculo. Qual- eu criei um círculo, eu tenho o ponto A e o ponto B. Ah, ah, com, com as ferramentas, então, eu consigo saber, preciso saber a área do círculo. Qual é a área qual é o cálculo da área do círculo? É π e vezes r, vezes o raio ao quadrado. Vezes r ao quadrado. Ah, eu vou fazer um exemplo hipotético. Eu quero saber a área de um círculo, mas eu não sei o cálculo. E eu tenho esse programa. O que é que eu faço? Eu desenho um círculo, pego uma ferramenta que se chama área,
Olha, olha, clico no círculo e ele já me dá a área do círculo. Um, um outro exemplo, eu quero saber a circunferência. Eu quero saber o raio do ponto A até o ponto B. Ele já me dá? Já. Isso é interessante, pois. Isso é bem interessante, pois aplica um tom de praticidade, pois tu não precisa se preocupar com o cálculo em si. O computador faz o cálculo para ti. Que, que um exemplo bem melhor aqui. Aqui. Cá. Que como, por exemplo, eu tenho uma área, eu tenho uma sala com, com esses, um, dois, três, quatro, cinco, seis, com seis paredes com margens aleatórias. Eu não sei fazer o cálculo da área. Olha, eu quero saber a área e e eu não sei fazer o cálculo. Como é que eu pego a área? É simples. Eu venho aqui na ferramenta da área e clico aqui. Ele já me deu a área. E, e dentro desse programa eu posso inventar o que eu quiser, como por exemplo, eu quero saber a distância do ponto B do ponto F. Ele já me dá, ele já me dá o valor. Do ponto, do ponto A ao ponto D. Aqui um outro valor. Deixa eu pausar aqui. Tá. Esses são alguns exemplos. Eu poderia estar aqui falando horas, mas como eu poderia estar aqui falando horas sobre como esse programa que eu citei, citei o programa para treinar cirurgião, programa para treinar piloto de Fórmula 1, o, o programa utilizado para projetar o pneu. Então, mas esse, e tem uma vasta infinidade, mas são alguns exemplos de como a tecnologia consegue interferir e, na, e nos produtos que a gente tem. Interessante. Valeu. Eu falei todo gaguejado, uma porcaria. Foi bem explicado. Mas Rodrigo ficou aí joia, explicou. pô. Ficou joia. Essa Ah, questão do cirurgião mesmo aí eu não sabia, não. Também não sim, sabia não. sim, porque tu